Para tanta gente, Flamengo e Vasco significava o clássico dos milhões, que movimentou muitas emoções nos anos 70, 80, 90 e até início dos anos 2000. Mas depois o clássico foi com as equipes em crise, o Vasco rebaixado muitas vezes, o Flamengo também longe, né, dos seus grandes momentos. O clássico foi perdendo um pouquinho do glamour, né? E aí, com o passar do tempo, o Flamengo se reorganizou, ficou num nível tão alto que o Vasco nunca conseguiu alcançar. Só que agora a gente pode ter aí o clássico dos milhões na sua pior versão. Depois dos anos 2020, em que tivemos Vasco e Botafogo decidindo a Taça Rio, mas calma, não é aquela Taça Rio que nós nos acostumamos a ver, né, nos anos 80, 90, início dos anos 2000, né, até a segunda década ali dos anos 2000, que valia a vaga para a final do Campeonato Carioca. Não, a gente viu Vasco e Botafogo fora das semifinais disputando o torneio de consolação em 2020, antes do início da Série B. Agora a gente pode ter o clássico dos milhões no quadrangular de rebaixamento. Pode ter. Ah, Guilherme, não vai acontecer. Você mesmo já falou aqui que tem sempre aqueles esquemas, isso e aquilo. Mas olha só, a última rodada ela tá interessantíssima. Esquema ou não, nós temos o Vasco que empatou ontem com o Madureira, estreando Brenner, estreando Marino Rinestrosa, enfim. Tá aí quase fechando com o Cuiabano, só falta realmente a assinatura de contrato. O Vasco tá montando um time melhor do que o do ano passado. Ele perdeu o grande jogador do ano passado. A gente precisa dizer isso, né? Tá próximo de fechar aí com o Spinelli, que eu acho um excelente atacante. Não sei como vai ser no Vasco da Gama, mas acho excelente. Vasco com Brenner e Spinelli, olha, é uma dupla de ataque promissora. Mas sem o Ryan, talvez o Vasco demore um pouquinho para conseguir entender essa identidade de jogo, né? Bom, ontem a identidade não rolou. O goleiro do Madureira foi muito bem, pegou até pênalti e tal, do Puma, né? E o Vasco não saiu de um 0-0 vaiado pela sua torcida. Fernando Diniz muito vaiado. E agora, o cenário é o seguinte, o Vasco tem o Botafogo pela frente. Ah, é o reserva. Ah, é o misto. Provavelmente vai ser isso mesmo, né? Seja mais misto do que foi contra o Fluminense. Mas, para o time que teve dificuldade de ganhar do Madureira, olha, eu não sei. O Vasco é o único time do Rio de Janeiro que colocou os titulares já na primeira rodada. E está na quarta colocação, podendo ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa na última rodada. Qual é o alento do torcedor do Vasco? Bom, é que o Flamengo, ele pega o Sampaio Corrêa. E o Flamengo precisa ganhar do Sampaio Corrêa. Então, por mais que o Vasco perca para o Botafogo e o Flamengo vença o Sampaio Corrêa no Maracanã, né? Mesmo o Vasco perdendo, o Vasco passaria, porque o Sampaio Corrêa não pontuaria e a Portuguesa, que é a última colocada, não pode mais chegar no Vasco. O problema é o seguinte, é que o Fluminense, que é líder do grupo, se ele continuar líder do grupo, ele joga contra o Maricá, que já está eliminado, é lanterna do outro grupo, é Vasco e Fluminense nas quartas de final. Então o Vasco perde uma oportunidade de estar melhor colocado e de fugir do clássico contra o Fluminense. E outra coisa aqui, o Sampaio Corrêa, que tem chances ainda de se classificar, vai pegar o Flamengo no Maracanã. Provavelmente não será a força máxima do Flamengo. O Flamengo sabe que com um time misto, né, com a força mínima, ele tem totais condições de dentro do Maracanã vencer o Sampaio Corrêa, ele sabe disso, né? Agora, futebol, o futebol tem das suas... apronta. Futebol apronta. E do lado do Flamengo, se do lado do Vasco é mais difícil o Vasco ficar fora, mesmo que perca pro Botafogo, do lado do Flamengo a vitória só
no Maracanã não garante. Isso por quê? Porque o Madureira pontuou contra o Vasco, já chegou a 7. O Flamengo só pode chegar a 7. Então o Madureira já vai pegar o classificado Volta Redonda. Está praticamente classificado. Volta Redonda não vai poupar, é claro, né? Mas não entra naquela pilha. Não entra naquela pilha. Volta Redonda venceu o Maricá ontem fora de casa, fecha dentro de casa contra o Madureira. Se o Madureira empatar, o Madureira chega a 8, o Flamengo não pode mais alcançar. E mesmo que o Madureira perca, o Flamengo tem que tirar uma diferença de 3 gols. Vamos lá. Também não é impossível. Né? Mas o Madureira teria que perder o jogo para um relaxado Volta Redonda. O Boa Vista pega o Bangu. O Bangu também não está classificado, ele está na zona de classificação. Mas já é um confronto mais parelho, né? Boa Vista e Bangu. O Boa Vista, se empatar com o Bangu, e o Boa Vista, né, tem empatado aí, os times têm empatado no grupo do Flamengo, ninguém tem ganhado, tá? Esquisito isso. O Boa Vista também chega a 8. E não dá para dizer que é um placar impossível, né? Bangu e Boa Vista empatarem, Volta Redonda e Madureira empatarem, né? Enfim, todo mundo se dá bem. Bangu se classifica, o Voltaço também já está quase classificado. E do outro lado, Boa Vista e Madureira garantem a vaga com empate porque chegariam a 8, o Flamengo só pode chegar a 7. E aí a esperança do Flamengo é o Nova Iguaçu. Né? Nova Iguaçu que depois que o Flamengo precisou, Nova Iguaçu não ganhou de ninguém. Só que agora vai ficar feio porque o Nova Iguaçu, na última rodada, pega a Portuguesa, que não tem nenhuma chance de classificação. A Portuguesa é a lanterna do outro grupo. Então, se o Nova Iguaçu perder para a Portuguesa, aí já é caso de aquela investigaçãozinha básica, né? Porque aí também é demais, né? É demais. Pode acontecer, mas que é esquisito, né, galera? É esquisito. Mas, enfim, olha só também a situação em que o Flamengo chega na última rodada. O Flamengo tendo que ganhar, isso aí eu acho que é tranquilo, né? Eu acho até que é o mais tranquilo. Agora, o Nova Iguaçu tem que perder para a Portuguesa eliminada, ou empatar, né? Que também é super provável, né? O empate é sempre o resultado mais provável no campeonato de equipes muito ruins. E Madureira, Boa Vista tendo que perder. São contas a se fazer, né? É mais fácil o Flamengo jogar o quadrangular do rebaixamento do que o Vasco, mas é possível que ambos estejam lá. Que situação, eu acho que ninguém esperava, nem o torcedor do Flamengo e nem o torcedor do Vasco. Já pensou clássico dos milhões, brigando para não cair num campeonato carioca com 2 jogos a mais na agenda? Não é uma boa não, hein? Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.